Olá, meu nome é Renan e eu vou falar um pouco sobre o que é a refatoração e quais são os problemas que ela resolve. Então, a refatoração é o processo de alterar o código-fonte de uma maneira que não altere seu comportamento externo e ainda melhore sua estrutura interna. É uma técnica disciplinada de limpar e organizar o código e, por consequência, minimizar a chance de introduzir novos bugs. Frase dita por Martin Fowler. Então, o que ele quer dizer com isso? Então, significa que quando a gente refatora um código, a gente não pode mudar o comportamento externo dele. Então, refatorar um código não é lançar uma feature nova, por exemplo. Não é você lançar uma funcionalidade nova no seu software. É você pegar esse código e fazer ele ficar melhor, mais performático, menos custoso, ou até mesmo atualizar ele com as novas tecnologias. Então, a refatoração é uma boa prática que deve ser utilizada no dia a dia de qualquer empresa ou qualquer pessoa ou qualquer programador, porque assim você garante que o software que você está projetando ele está atualizado com as novas tecnologias que são lançadas e que ele está de uma maneira melhor performática. Então, seja a arquitetura, seja o código-fonte, as funções ou o jeito que você renderiza algo ou o jeito que você processa algum dado, tudo isso pode sofrer uma refatoração, e isso é uma boa prática. Então, quais problemas que ela resolve? Desde desempenho a custo de serviço, por exemplo, em uma arquitetura de um server da Amazon, um server AWS, você pode correr uma refatoração para você usar menos clusters ou coisas do tipo. Então, vamos supor que você está utilizando uma coleção de bibliotecas em seu projeto e essa coleção de biblioteca antiga, uma boa busca por alternativas a essas bibliotecas pode ser de grande importância, por mais que não mudem o comportamento geral do software em si para o usuário do outro lado. Bom, vamos agora então falar sobre as vantagens e as desvantagens da refatoração. Considerando que toda refatoração tem como por objetivo tornar um código mais fácil de entender e de modificar, a gente pode então citar algumas de suas vantagens. A refatoração melhora os projetos, pois ela consegue aumentar a vida útil do software ao retardar o processo de deteriorização do código. Ao refatorar constantemente um projeto, as chances de se inserir um problema grave nele é reduzida. O código refatorado ele é mais simples de ser mantido porque a sua compreensão é mais simples. Ou seja, ao melhorar o código a um nível onde o próprio código se torna documentação, se torna mais fácil de dar manutenção no código e de adicionar novas funcionalidades no futuro. O código refatorado ele também é mais fácil de ser depurado, porque como o código ele é mais limpo, é mais fácil de você corrigir e encontrar os problemas que tem nele. Com todas essas vantagens, a refatoração ela pode ser considerada um processo que aumenta a velocidade do desenvolvimento dos softwares a longo prazo, porque ela torna possível e mais rápida a manutenção do código no futuro e a adição de novas funcionalidades. Bom, então agora vamos falar sobre as desvantagens da refatoração. As desvantagens da refatoração elas são poucas e são até um pouco controversas. Um dos problemas da refatoração é que durante a refatoração de determinados códigos existe a possibilidade de novos erros serem inseridos ou até mesmo do código não cumprir a funcionalidade que ele deveria cumprir. E esse risco ele é aumentado de acordo com a alta complexidade do código ou até mesmo de acordo com a baixa legibilidade do código anterior. Outro problema mais controverso da refatoração pode ser o seu custo, porque a curto prazo a refatoração ela exige uma mão de obra maior e isso pode, a curto prazo também, aumentar o custo do projeto. Oi, eu sou o Editon. Por que refatorar? Conforme as pessoas alteram o código, elas não podem ter um entendimento tão profundo e elas podem acabar deixando o design um pouco a desejar. E isso pode estragar a estrutura do código. A cada nova manutenção, o código pode se tornar mais pobre e a leitura do código vai ficando um pouco mais complexa. A refatoração melhora continuamente o design do software, deixando ele se degradar ao longo da evolução. Com a estrutura e a legibilidade do código vão melhorar no processo de refatoração, então vai ser mais fácil encontrar pontos de falhas e bugs. E quando deve ser feito? Você deve refatorar seu código ou o código do seu colega sempre que você vê ele. E nunca entenda que a mudança que seu colega fez no seu código é algo ruim, porque nada é perfeito e tudo pode ser melhorado. Eu vou contar uma experiência que eu vivi. Bom,
Hoje eu trabalho na empresa Eletros e estamos passando por um refactor gigante. Eu faço parte da equipe de refactor e a gente encontra vários desafios. E uma das melhoras que a gente está fazendo é passando de JS puro para TypeScript, então transformando o código fortemente tipado. Mas a gente não faz isso direto. Estamos passando uma tipagem mais genérica, usando Ns, e mais para frente a gente faz outras abordagens, como transformar de class para Heron Functions, arrumar o estilo do código, colocar os padrões novos, que a gente usa agora hooks e outros padrões com as lib que atualizaram, melhorar o tráfego de dados, então colocando funções mais genéricas para tratar os dados, e por fim melhoramos a tipagem, colocando a tipagem usando uma lib das APIs que são fornecidas em Python. E tratando-se de refatoração e melhorias de código, a gente não poderia deixar de citar alguns dos princípios e conceitos mais relevantes do Clean Code, que se trata de uma filosofia de desenvolvimento composta por um conjunto de práticas e visões importantíssimas que visam garantir a qualidade do código para a construção, evolução e manutenção do ciclo de vida de softwares. Essas práticas passaram a se tornar mais sólidas e aplicáveis na comunidade com o lançamento do livro Clean Code, do Robert C. Martin, que também é o criador dos princípios SOLID e um dos autores do Manifesto Ágil. Ele é considerado uma das leituras mais importantes no que diz respeito à escrita de software de qualidade e de fácil compreensão. Elas são convenções extremamente úteis tanto para a facilitação do processo de refatoração, quanto para a prevenção de futuras manutenções que sejam difíceis e complexas de serem feitas. O principal ponto trazido no livro é que o problema mais recorrente no gargalo do desenvolvimento está justamente na manutenção dele e não na fabricação e publicação de fato. No livro, o autor cita o fato de que passamos muito mais tempo tentando compreender códigos já existentes do que tentando criar códigos novos. Logo, é possível notar que a aplicação desses princípios no nosso dia a dia, como desenvolvedores e engenheiros, desde as fases iniciais de um sistema, pode contribuir imensamente para o desenvolvimento e do trabalho em equipe. Em grande parte das vezes, a gente acha que depois de um código estar pronto e funcionando, ele pode ser considerado como finalizado e que nunca mais vamos precisar revisá-lo, o que é um grande erro e é justamente o que acaba gerando sistemas legados. Dentre as inúmeras ideias propostas no livro, a gente pode citar as práticas de nomes significativos, que fazem referência a você dar nomes para classes, métodos e funções que sejam descritivos e fáceis de serem entendidos. O princípio KISS, que fala sobre a gente desenvolver só aquilo que é necessário, sem acrescentar coisas complexas. Estruturação e formatação de arquivo, que diz respeito sobre distanciamento vertical e horizontal de funções, classes, métodos e variáveis. E divisões de responsabilidades. Portanto, a filosofia de código limpo é com certeza uma das mentalidades que todo engenheiro de software deveria ter, ou pelo menos para aqueles que não pretendem ter dor de cabeça ou prejuízo quando precisarem prestar manutenção ou aplicar melhorias em sistemas complexos. Olá, André. A refatoração é um processo que tem como objetivo melhorar a performance do código e sua legibilidade. Um problema comumente encontrado durante o processo de refatoração são os antipadrões, que nada mais são que soluções ineficazes e antiprodutivas. Uma solução elegante para alguns antipadrões pode ser a utilização de um padrão como o Factor e o Observer. Porém, nem todos são flores, pois alguns padrões, dependendo de como utilizados, tornam-se antipadrões, como por exemplo o padrão Singleton, que é o padrão mais criticado de todos, pois seu uso implica em consequências. Ele viola o princípio de responsabilidade única, viola princípios de PO, não é facilmente testável, expõe informações demais e possui risco em programação multithreading. Por conta desses fatores, existem muitos profissionais que nem o consideram um padrão. Porém, esse ódio pelo padrão vem principalmente pelo fato de ser um padrão facilmente implementado, o tornando um dos padrões mais comuns de serem encontrados, como consequência, mal utilizado. Entretanto, deve-se lembrar que, por ser um padrão de grande consequência, deve ser usado raramente, e quando for usado, deve-se ter uma razão clara, o que nos leva à seguinte afirmação: um código que implementa padrões é um bom código? Não, não é. Pois a qualidade de um código não é medida pelo número de padrões implementados, mas sim por sua performance e legibilidade. Ou seja, implementar padrões não deixa seu código melhor. Como conclusão desse assunto, podemos dizer que a refatoração tem como objetivo uma melhora no código, e o simples fato de usar um padrão não significa que uma melhora aconteceu. Um padrão mal implementado ou utilizado, onde não havia necessidade, não passa de um antipadrão.